Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda a essa apresentação do programa Liderar com Prazer. Aqui eu vou te contar tudo e mais um pouco sobre esse programa que eu lancei agora em julho de 2025 e espero, e agradeço o tempo e a sua energia aqui para conhecer esse meu mais novo filho. E eu quero começar essa apresentação dizendo que se você não me conhece, eu sou a Claudiane Teixeira, mas você pode me chamar de Clau. E eu quero compartilhar no início dessa apresentação uma premissa que eu tenho da jornada de desenvolvimento feminino e que eu acho que foi por aqui que eu comecei, a entender o quanto que é importante a gente honrar e aprender com a nossa história, curar aquilo que doeu, que nos magoou, e identificar os rastros de amor que a gente recebe, durante o caminho da vida. E esse é um caminho para que a gente possa se apropriar do nosso lugar do mundo. E se apropriar do nosso lugar do mundo tem tudo a ver com aquilo que eu acredito ser liderança, que começa inclusive com a gente se apropriando dessa liderança para liderar a si mesma, liderar os nossos movimentos, as nossas pausas, para que a gente realmente possa estar no lugar que a gente deseja estar, Então, bora lá. E aí, para a gente começar essa prosa, eu quero contar para você um pouco da minha história com aquilo que vai vir agora, Toda vez que eu conto a minha história, toda vez que eu falo sobre essa tela que você está vendo aí, eu conto alguma coisa. Então vamos ver o que vem, Eu sou filha, do Adenar e da Ivani. Essa turminha que está aqui é a minha família de origem. Eu nasci na periferia de São Paulo, na Zona Sul. E tenho muito orgulho, desse lugar que eu venho e do que está por trás, de toda essa minha ancestralidade. E eu acredito que tudo que eu faço agora honra, a força que eu recebo aí da minha família de origem. Eu sou casada com esse homem maravilhoso, o Mauro Henrique. Eu tenho 3 filhos, o Vinícius, os gêmeos Felipe e Gabriel. E a maternidade foi algo que me atravessou muito, afinal de contas eu fui mãe muito jovem. Eu tive o Vinícius com 17 anos e com 23 os gêmeos Felipe e Gabriel. Então, trilhar a minha carreira no mundo organizacional foi uma jornada com muitos desafios, com muitos conflitos, com muitas frustrações, A maternidade é sempre um tema que atravessa as mulheres, seja aquelas que são mães, sejam aquelas que decidiram não ser mães, mas é sempre um tema. E a maternidade aconteceu junto com uma carreira que eu trilhei em grandes empresas aí, líderes nos seus segmentos, e atuei sempre na área de desenvolvimento humano e organizacional, com foco em educação corporativa e gestão de talentos. E tive aí o privilégio de liderar uma equipe, durante aí um tempo, e foi aí que eu percebi que os desafios de trilhar uma jornada profissional não eram exclusivamente meus, Todas as mulheres que eu me conectei na minha jornada profissional, que eu acompanhei, eu percebi que tinham dilemas muito parecidos com o meu, E por isso que desde o lançamento do meu livro, O Sinto e Vou, eu gosto de contar as minhas histórias, os meus desafios, as minhas mazelas, porque embora a gente se diferencie em muitas coisas, a gente também se identifica com muitas coisas, A gente acaba se espelhando e se inspirando nas histórias. Então, contar a história é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que é um jeito de honrar a minha família mineira e o meu avô, João, já falecido, que adorava contar um caos, Então, eu gosto de contar um caos, eu gosto de contar uma história. Eu acredito que a narrativa que a gente constrói, primeiro internamente, ela nos ajuda a nos organizar e a nossa história tem poder, Então, quando a gente entende isso, a gente com certeza fica com mais coragem, com mais ousadia para ocupar o nosso lugar no mundo e expressar a nossa liderança do jeito que a gente entende ser a nossa forma, Eu acredito que isso
pode acontecer de uma forma autêntica. E desde 2020, quando eu tomei a decisão de servir a partir do meu propósito, que é inspirar e encorajar mulheres a serem e fazerem o que elas quiserem, o que me inclui. Então, desde que eu tomei essa decisão, eu coloquei aí no mundo o meu podcast Fogo na Calcinha. Talvez você tenha chegado por aqui por ele. Se você ainda não conhece, te convido a acompanhar. São episódios semanais onde eu falo, né, sobre as inquietações e os prazeres dessa jornada de desenvolvimento feminino. Escrevi o meu livro, Sinto e Vou, com um desejo de honrar e de contar a minha história e com a intenção de entregar esse livro como uma lembrança no meu aniversário de 40 anos. Então, quando eu fiz 40 anos, realmente foi o momento que eu determinei, né? Mas assim, um determinei muito entre aspas, porque muita coisa, né, vem acontecendo desde esses 40 anos. Mas foi o ano que eu coloquei que eu concluiria uma travessia, né? Onde eu realizaria coisas que eu estava postergando, ou que eu entenderia, né? Teria clareza de quais seriam os movimentos que eu faria na minha vida. E no final das contas eu acabei lançando o meu livro pela editora Voz de Mulheres, e tanto o meu podcast quanto o meu livro, o Sinto e Vou, foram os movimentos que me fizeram chegar até aqui, né? Então, se não fosse essas duas coisitas, muito provavelmente eu estaria num outro contexto, né? E foram esses dois movimentos também que acabaram me trazendo, né, um convite de mentorar mulheres, né? Então, eu tinha feito o intercâmbio, inclusive em 2019, foi lá que eu escrevi o meu livro. Quando eu voltei para o Brasil em janeiro de 2020, eu cheguei com três decisões. Colocar no ar o meu podcast, publicar o meu livro e fazer uma recolocação na área de recursos humanos, porque eu tinha um desejo de empreender, mas eu não tinha muita clareza de como, e precisava também fazer uma reserva financeira para isso. Mas veio pandemia, muitas coisas aconteceram, e entre muitos nãos que eu recebi, eu escutei o sim que a vida foi me trazendo, que é o sim de servir mulheres. Então, desde então, eu tenho direcionado a minha jornada profissional para contribuir com o desenvolvimento feminino. Fiz uma parada ali em 2021 até meados de 2022, que foi quando, não, 2022, comecei em 2022 e terminei em 2023, que foi uma jornada atuando na área comercial de uma consultoria que sempre foi referência para mim, e foi uma experiência para aprimorar e vivenciar de forma mais estruturada para os processos comerciais, e também teve relação com o fato, na ocasião, de eu não estar faturando aquilo que eu gostaria de faturar no meu negócio, e eu precisava também abrir espaço ali para fazer dinheiro de uma outra forma. Então, isso me levou aí nessa jornada de 5 anos a também atuar por esse período de 1 ano e meio, mais ou menos, numa consultoria. Mas, mesmo atuando numa consultoria, eu ainda servia mulheres e fui liderando esses dois movimentos, que eu acredito que foram movimentos importantes, inclusive para eu me apropriar desse desejo de me consolidar na área de desenvolvimento feminino, né, como uma empresária nesse segmento. E o que durante essa jornada eu fui olhando e eu fui percebendo e que me fizeram, né, entender que essa realmente seria e é a minha contribuição aí para o mundo. Olhando para esse cenário, principalmente ali em 2023, que foi quando eu, né, retomei o meu negócio full time, eu fui percebendo e venho percebendo um movimento onde as mulheres estão ocupando mais cargos, né, de gestão. Então, segundo esse dado aqui da Panorama Mulheres de 2023, as mulheres passaram de 13% para 17%, né, no cargo de CEOs no Brasil. A participação feminina aumentou de 23% para 34% entre vice-presidentes.
E as mulheres, né, que estão aí em corpos de conselheiras aumentou de 16% para 21%, e no cargo ali de diretoria se manteve em 26%. E aí aqui a gente tem um mar de oportunidades, né? Porque num movimento coletivo que a gente vem fazendo para a equidade de gênero, para dar mais espaço para as mulheres, cada vez mais as empresas têm investido, né, no desenvolvimento, né, do seu corpo de funcionárias para que essas mulheres ocupem cargos de liderança. E as mulheres cada vez mais começam a entender que elas podem e devem ocupar esse lugar, né, esses lugares. Existe também um grande movimento, né, de empreendedorismo feminino. Hoje, se eu não me engano, 34 milhões ou mais até, não me lembro agora do dado, daquilo que se é gerado em empreendedorismo vem das mulheres. E eu costumo dizer que apesar desse dado de muitas mulheres serem empreendedoras, serem números muito bacanas, eu arrisco dizer que, pela minha experiência, muito das mulheres que vão empreender, elas vão empreender porque elas não se reconhecem nesse contexto organizacional. Então, esse número aqui, que ele é mais tímido, digamos assim, né? Pouco, na verdade, né? De mulheres que ocupam cargos de gestão, na minha visão, uma parte disso por causa, 100% disso, na realidade, tem relação com as estruturas patriarcais e masculinizadas que a gente tem. E por, nesse contexto, as mulheres não encontrarem referências femininas sustentáveis de mulheres em cargos de gestão, elas acabam indo para o empreendedorismo. Muitas vezes sem entender se isso de fato é o que ela deseja e aquilo que realmente vai atender às necessidades dela, mas por ela não se reconhecer nesse contexto corporativo. E isso não é bom, isso não é positivo. Por isso que você investir tempo, energia e dinheiro no seu processo de desenvolvimento, é muito importante que você lidere esse movimento para você ter clareza se a sua jornada profissional ela vai se dar num contexto organizacional, corporativo, ou se ela vai se dar numa carreira como empreendedora, como empresária. E eu digo mais, né? Dentro daquilo que eu entendo que é uma estratégia cíclica que nós mulheres temos que ter, pode ser que o seu melhor caminho seja mesclar essas duas jornadas, né? Entender vivenciar essa jornada corporativa que tem as suas vantagens e os seus benefícios e experienciar também a jornada empreendedora e de repente fazer esse movimento de transição, né, tanto para um lado quanto para o outro. E isso é um aspecto de liderar os seus movimentos, com consciência daquilo que você quer e precisa dentro da sua trajetória, olhando também o seu contexto de vida, tá? E aí uma coisa interessante, que apesar desse todo esse movimento que a gente vê, ainda não existe uma gestão de cultura para que esses ambientes sejam ocupados por mais mulheres, né, na liderança. E aí, segundo esse artigo da Vera de 2023, 90% das pessoas ainda têm preconceitos contra mulheres. Então, apesar da boa intenção, a ação ainda é tímida, né? E é por isso que você pode ter esse receio de ocupar um cargo de gestão. E às vezes você quer, às vezes é a sua melhor contribuição, mas por essa falta de gestão da cultura, que ainda prevalece num viés muito masculinizado, você acaba achando que isso não é para você, né? Então, precisa tomar muito cuidado com a leitura que você faz do contexto que você está inserida e com a consciência que você tem sobre os seus talentos, sobre as suas paixões e sobre a sua forma de contribuir no mundo, né? Então, isso é uma coisa para refletir. E uma outra coisa que é interessante a gente olhar
é que as mulheres têm mais chances de ter a síndrome de burnout do que os homens. Inclusive, a síndrome de burnout em 2022 foi considerada uma doença ocupacional, e hoje a gente vê muito movimentos, né, falando sobre saúde mental. E as mulheres sofrem mais ansiedade e depressão do que os homens. Então, olha só que interessante a gente fazer essa reflexão. E esse é um assunto que me inquieta muito, né? Por isso que nasceu aí o Liderar com Prazer. Se de um lado a gente tem um mar de oportunidades para ocupar cada vez mais cargos de gestão nas organizações, se nós já geramos, né, e movimentamos uma economia quando atuamos como empreendedoras. Então, olha a potência que nós mulheres temos. Só que a gente paga um preço. E esse preço é pago através da nossa saúde física, mental, emocional e até espiritual, né? Porque a gente se desconecta disso por ficar ali no automático de fazer, 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 fazer. Então, o Liderar com Prazer, ele nasceu dessa minha inquietação, né? De tudo aquilo que eu vivenciei na minha jornada corporativa e de tudo aquilo que eu venho vivenciando na minha jornada como empreendedora. Porque o fato de estar numa jornada empreendedora não me tira desse contexto masculinizado e nem das referências patriarcais que eu tenho. Então foi aí que eu entendi, né, principalmente nesses últimos aí 2 anos que eu voltei full time aí para minha atuação como empreendedora no desenvolvimento feminino, que eu realmente precisava estabelecer uma estratégia cíclica para minha jornada de contribuição. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa apresentação do Liderar com Prazer. E é um mergulho nesse processo, né? Que se você estiver preparada aí para mergulhar, a gente vai vivenciar no Liderar com Prazer. Por quê? Porque esse contexto de murchamento feminino que nos leva a ter diversas doenças, ele começa com o murchamento de um contexto tanto interno de comportamentos tóxicos, quanto por estar num ambiente tóxico, né? Então, muitas vezes essa liderança tóxica ou essa fuga que a gente tem de ocupar a nossa liderança tem a ver por quê? Ou a gente está atuando como salvadora e acha que a gente é responsável por salvar tudo e a todos, inclusive o mundo. Olha que responsa em salvar o mundo. Então a gente acaba ficando sobrecarregada. Ou a gente vai atuar como perseguidora, e aí falando de comportamentos tóxicos internos, né? Tanto comportamento de salvadora como comportamento de perseguidora. E aí a gente vai ficar criticando, vai ficar estressada, vai ficar impaciente, porque a gente acredita, né, que existe um culpado e às vezes esse culpado é até a gente, né? Então a gente fica nesse lugar de perseguindo, né? E achando, tentando achar um culpado e muitas vezes se sentindo culpada. Então é um comportamento tóxico e que interfere na leitura que a gente faz do contexto que a gente está inserida. Então, quando a gente fala do murchamento da liderança feminina, é porque a gente está vivenciando esse comportamento, né? Que inclusive isso se chama triângulo da culpa, que é quando a gente cria essas narrativas nas nossas relações, né, com os outros e com a gente mesma. Então, a salvadora, que acha que vai salvar tudo e a todos, né, e aí se sobrecarrega. A perseguidora, que fica muito crítica e autocrítica e acaba ficando estressada. E tem um outro comportamento que está aí na ponta, né, desse triângulo invertido, que é a vítima, que é quando a gente fica com aquela sensação de fracasso. E aqui, muitas vezes, a gente vai ter comportamentos impostores, né, onde eu acho que eu não sou boa o suficiente
para contribuir e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o murchamento no contexto interno feminino, ele acontece nessas três perspectivas. E aqui eu te faço um convite, né, para você se perceber dentro da sua atuação, dentro da sua jornada neste momento. Você está mais salvadora, mais perseguidora ou mais vítima? Né? Então, quando a gente fala de liderar a si mesma, tem relação com a gente reconhecer qual é esse comportamento tóxico que a gente está tendo e como é que a gente pode influenciar e nos redirecionar internamente para que a gente possa ir para um estado de florescimento e um estado que vai trazer para a gente mais prazer e mais não facilidade, porque quando a gente está diante de um desafio, ele não é fácil, mas traz para a gente mais clareza das condições que a gente tem de superar esses desafios.